O que o Messi e o Ronaldinho fizeram pelo Barcelona, o Cristiano pelo Real e etc. são coisas que vão ficar marcadas na história. Mas quando eles estrearam para esses clubes, ninguém imaginava que chegariam a esse tamanho. Que seriam grandes jogadores, até pode ser, mas gigantes do jeito que foram era difícil alguém imaginar. Então nesse vídeo a gente vai ver como foi a apresentação desses craques, a primeira partida, primeiro gol, também qual foi o último jogo por esses clubes e lá vai. Começando com o cara que fez história, tendo mais gols do que jogos pelo gigante Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Mano, o Cristiano se transferiu pro Al Nassr, um clube da Arábia Saudita, e meio que confirma que tá no seu fim de carreira. Mas independente de onde joga, vai ficar sempre lembrado pelo que fez no Real. O Cristiano chegou no clube no ano de 2009 e naquele momento ele já era um cara totalmente renomado. Era o atual bola de ouro e pelo Manchester United, sob o comando do técnico Alex Ferguson, já tinha ganhado a Champions League sendo o artilheiro, foi vice em 2009, 3 Premier Leagues e lá vai. Então depois de tudo isso, todo o clube queria ter ele e o próprio Cristiano disse que tava afim de ir pra Madrid. Mas o Cristiano ainda tinha contrato até 2012 e o United não ia liberar ele por um preço baixo. Aí quando chegou no mês de 2009, o United deu permissão para os representantes do Cristiano conversar com o Real e depois de muita negociação, o United soltou uma nota dizendo que aceitou vender o jogador por um valor recorde de 93 milhões de euros. Na época era a maior transferência da história. Então ele foi para Madrid e no dia 6 de julho de 2009 fez sua grande apresentação no Santiago Bernabéu. Incríveis 80 mil pessoas saíram de suas casas e foram pro estádio ver a apresentação do atual bola de ouro com a camisa do clube. A sua nova casa. Hoje recebemos a Cristiano Ronaldo. Foi uma apresentação gigantesca e ele subiu no palco vestindo a camisa 9. Aí ele abraçou o presidente do clube, abraçou o Di Stefano e o Eusébio, e o Florentino Pérez leu um texto sobre o Cristiano. Aí depois ele mesmo tomou a palavra. Estou muito feliz por estar aqui. Foi uma apresentação gigante, maior do que tinha sido a do Kaká alguns dias antes, e naquele mesmo mês, num torneio amistoso de pré-temporada, marcou seus primeiros gols com a camisa do Real, 2 de pênalti, mas não era uma competição oficial. Então seu primeiro gol oficial aconteceu no mês seguinte, quando fez sua estreia na La Liga. A partida aconteceu na primeira rodada do Campeonato Espanhol, e ele foi titular contra o Deportivo La Coruña. Aí nessa partida mesmo, quando o placar tava em 1 a 1, aos 34 minutos o Real ganha um pênalti e o Cristiano pega pra bater. Então ele vai e chuta forte no canto e faz o seu primeiro gol oficial. Esse pênalti ficou pra história. Aí no mês seguinte, ele estreou na Champions com seu novo clube e também marcou. Então o cara era uma estrela e depois disso vocês estão ligados o que aconteceu, né? O Cristiano se tornou um dos maiores jogadores da história, conquistando mais 4 Champions Leagues, mais 4 bolas de ouro e se tornando o maior artilheiro de quase tudo. Aí quando chegou o fim da temporada 2017-18, quase 9 anos depois da sua estreia, ele decidiu mudar de time e se transferiu pra Juventus. A Juve pagou 100 milhões de euros por ele e o cara foi jogar na Itália. Então o seu último jogo pelo Real ficou sendo no dia 26 de maio de 2018 na final da Champions contra o Liverpool. No seu último jogo ele levantou sua 5ª Liga dos Campeões, mas nessa decisão acabou não fazendo gol. Então a última vez que balançou as redes pelo Real foi alguns dias antes contra o Villarreal na última rodada do Campeonato Espanhol. Ele recebeu um cruzamento do Marcelo e mandou de cabeça pro fundo da rede pela última vez essa camisa. Será que deixou saudade? E se a gente falou de Cristiano, não podemos deixar de falar do cara que rivalizou com ele em praticamente toda a carreira, Lionel Messi. O Messi é um dos maiores da história. Pra mim, só atrás do Pelé, agora que ganhou a Copa do Mundo. E por clubes, ele tá no Paris. Mas fez sua carreira mesmo na Catalunha, jogando pelo Barça. E diferente do Cristiano, o Messi não simplesmente se transferiu pra lá já adulto, e sim cresceu na base. Ele veio pra Catalunha muito novo, porque teve um problema hormonal que atrasava o crescimento e precisava fazer um tratamento que custava caro. Aí o seu clube, o Newell's Old Boys, não conseguia pagar. Então o pai do Messi levou ele pra Barcelona a tentar a vaga no time. Aí depois o diretor esportivo vê o Messi jogar e destruir, não pensou 2 vezes. Contratou o menino, pagou pelo tratamento e o Messi foi se desenvolvendo cada vez mais. E ali o Messi mostrou que era muito diferente de todos. Então foi subindo nos rankings da base e ganhando fama. Até que no fim de 2003, com só 16 anos, foi convidado junto de alguns outros caras da base para jogar um amistoso pelo time principal contra o Porto. Era um amistoso para inaugurar o estádio do Dragão. Então chamaram uma galera mais nova e quando tava nos 29,5 do segundo tempo, o técnico colocou o Messi em campo. Vai haver mais uma substituição na equipa de Barcelona, vai entrar o número 14, Messi. O tal jogador que referi há pouco, canhoto, que dizem na Catalunha faz lembrar Maradona. Sai Fernando, número 5. Lateral esquerdo,
O argentino foi sentindo o gosto do que era jogar pelo time principal, mas essa não foi sua estreia oficial, só amistoso, tá ligado? Então depois disso, continuou jogando pela base e foi se aproximando do time profissional. Fez até amizade com Ronaldinho e outros jogadores, o que facilitou a adaptação pra subida. Até que finalmente, no começo da temporada 2004-2005, foi chamado pro time principal e no dia 16 de outubro de 2004, numa partida de La Liga contra o Espanyol, o Messi entrou em campo no finalzinho, fazendo sua estreia oficial com a camisa do Barça, usando a camisa 30. E nessa temporada ele ficou alternando entre o time principal e da base, até que no dia 1º de maio de 2005, entrou em campo em outra partida de La Liga, faltando só alguns minutos pra acabar, e fez uma coisa histórica. Logo quando entrou, já fez um gol impedido, e depois o Ronaldinho manda uma bola por cima pra ele, que com toda tranquilidade chuta por cima do goleiro. O primeiro gol profissional da carreira. Histórico demais. Aí vocês sabem, né? Depois disso, todas as expectativas que estavam em cima dele se concretizaram e muito mais. Se tornou o maior jogador da história do clube, conquistando 4 Champions, várias bolas de ouro, vários títulos espanhóis e lá vai. Só que quando foi se aproximando do ano de 2020, o Barça começou a sofrer vexame atrás de outro na Champions, incluindo aquele 8-2 do Bayern, e na temporada 19 e 20 não conquistaram sequer um troféu. Aí o Messi sinalizou que queria sair, principalmente por desentendimentos com o presidente do clube, Bartomeu, mas ficou, e no mês de 2021, com o fim do seu contrato, ficou livre no mercado. Aí mesmo que ele mudasse de ideia e decidisse ficar, pelo Barça tá em situações financeiras ruins, não puderam fazer um novo contrato e ele partiu pro PSG. Então a temporada 2020-21 foi sua última com a camisa do Barça, e seu último jogo ficou sendo em maio de 2021 contra o Celta de Vigo na La Liga. E tipo, ninguém tinha certeza que esse era realmente o seu último jogo pelo Barça, então foi tratado como uma partida normal. Ele ficou os 90 minutos em campo e infelizmente os caras acabaram perdendo o jogo. Aí foi nessa partida também que fez o seu último gol pelo clube. Com assistência de Busquets, ele cabeceou pro fundo da rede e marcou o seu último, o gol oficial de número 672 pelo Barça. Loucura, né? E como vocês viram, o cara que deu a assistência pro Messi fazer o seu primeiro gol foi o Ronaldinho, que também é muito gigante e foi literalmente uma revolução pro clube. E o Ronaldinho começou sua carreira no Grêmio, mas logo partiu pro PSG, ficou 2 temporadas por lá e com só 23 anos de idade e já sendo uma estrela, se transferiu pro Barcelona. Quando tava no PSG, todo mundo ficava especulando pra onde que ele iria. O Manchester United até chegou a abrir negociações e mandou uma proposta pelo cara, mas no fim assinou com o Barça. Aí em julho de 2003, na frente de 25 mil pessoas, o Ronaldinho se apresentou pra torcida do Barça no Camp Nou. Era a chegada de um dos maiores da história do clube. Ele fez embaixadinhas e mostrou um pouco da sua habilidade ali, mas foi só no final de agosto daquele ano, na primeira rodada da La Liga, que o Ronaldinho estreou de forma oficial com a camisa do Barça. O jogo foi contra o Atlético Bilbao e jogou os 90 minutos. Acabou não marcando, mas o Barça venceu. Só que esse jogo foi fora de casa. No Camp Nou, ele só estreou na rodada seguinte contra o Sevilha. E foi nessa partida que ele mostrou os espanhóis por que veio. Mano, no segundo tempo, quando o Barça tava atrás do placar, ele recebeu a bola do goleiro e fez isso. Venga Ronaldinho, se marcha Ronaldinho, continúa Ronaldinho, Ronaldinho. ¡Golazo de Ronaldinho! Impresionante el gol que se ha sacado de la manga Ronaldinho. Véi, olha que golaço que o Ronaldinho meteu. Realmente, um primeiro gol pra ficar pra história. Aí nos anos que ficou ali, literalmente mudou o Barça de patamar, conquistando a La Liga de 2005, quebrando o jejum de anos sem levantar a taça, ganhou a bola de ouro, 2 prêmios de melhor da FIFA, depois outra La Liga e também a Champions League de 2006. O Barça se tornou o melhor time da Europa e o Ronaldinho foi o centro disso. Só que se a carreira dele tava indo que era uma maravilha, na temporada seguinte não ganharam nenhum título mais grande, só a Supercopa, e em 2008, ainda com o técnico Frank Rijkaard, o Barça simplesmente não ganhou título, nem La Liga, nem Copa do Rei, nada. E naquele ano, o Ronaldinho também começou a sofrer com lesões e desfalcou muito o time. Então o técnico Rijkaard saiu e o treinador seguinte, Pep Guardiola, fez várias mudanças dizendo que não iria mais contar com algumas estrelas do clube, como o Deco e principalmente o Ronaldinho. Aí em julho de 2008, o Barcelona entrou em acordo com ele, vendeu o Ronaldinho pro Milan e encerrou seu ciclo no Barça. Então seu último jogo pelo clube acabou sendo antes de sofrer uma lesão, no dia 9 de março de 2008 contra o Villarreal no Camp Nou. Ninguém imaginava que essa seria a sua última partida e o Barça acabou perdendo o jogo, só confirmando a distância que estavam de conquistar a taça naquela temporada. Mas ele foi titular e jogou os 90 minutos. Aí como não marcou nessa partida, o seu último gol pelo Barça foi na rodada anterior da La Liga. Naquele jogo foram encarar o Atlético de Madrid fora de casa e quando tava nos 29 do primeiro tempo, o Xavi cruzou e o Ronaldinho meteu simplesmente uma bicicleta no canto. Véi, que golaço! Ele abriu o placar de uma forma impressionante e o estádio todo aplaudiu.
aplaudiu. Olha só, foi muito preciso essa bike. Aí, né, ninguém imaginava que esse era o seu último gol com a camisa blaugrana. Mas que pintura. O seu primeiro e último gol foram golaços. Ronaldinho é o Ronaldinho, né? E se o Ronaldinho é considerado um dos maiores da história, o maior de todos sempre vai ser ele, que revolucionou o futebol e a seleção brasileira. O Pelé. É muito triste que o Pelé tenha nos deixado, mas ele sempre vai ficar nas memórias de todos que amam de esporte. E o Pelé, como vocês estão ligados, fez história no Santos. Mas antes de ir pra lá, ele jogava na base de um time chamado Bauru Atlético Clube. Aí no ano de 1956, antes mesmo de completar 16, partiu pro Santos e estreou em setembro com o time principal contra o Corinthians de Santo André no amistoso. Não o Corinthians de São Paulo, de Santo André. Aí quando o placar já tava em 5-0 pro Santos, no segundo tempo o técnico colocou o Pelé em campo e aos 37 recebeu um passe e bateu pro fundo da rede pra marcar o seu primeiro gol pelo Santos. Como é muito antigo, não tem vídeo, mas depois o resto é história. Pelo Santos e pela seleção, o cara se tornou o maior jogador de todos os tempos. Conquistou tudo que era possível. Pelo Santos, além de 10 paulistões, o Pelé ganhou 6 brasileiros, 2 Libertadores e 2 mundiais de clubes. Sem contar, claro, com títulos de Copa do Mundo. Aí, como eu mostrei num vídeo há um tempo atrás, ele se aposentou da seleção brasileira em 1971. E no ano de 1974, o Pelé decidiu também encerrar sua carreira pelo Santos. Ninguém imaginava ele jogando por um outro clube que não fosse o Santos. Então, no dia 2 de outubro de 1974, numa partida do Paulistão, o Pelé entrou em campo pela última vez com a camisa do Peixe. Essa era para ser sua despedida oficial dos gramados. A comoção foi gigantesca. E ele já entrou em campo rodeado de jornalistas e repórteres. Olha só o tanto de gente ali. Aí até todo mundo sair de campo e começar o jogo demorou um pouco. Todo mundo queria estar perto do rei. Até que finalmente começou o jogo, nenhum dos dois times fez muita coisa. E quando deu 21 minutos do primeiro tempo, ele pegou a bola com as mãos, colocou no meio campo e se ajoelhou, encerrando sua passagem de 18 anos pelo clube e aparentemente sua carreira no futebol. Léo domina. Pelé diz adeus ao futebol, minha gente. Tira a camisa 10, que ele honrou, dignificou, vem de fronte das sociais do Santos Futebol Clube. Obrigado, Pelé. Obrigado pelo futebol maravilhoso que você deu a este mundo. Falta olímpica de Pelé. E como não marcou naquele jogo, os seus últimos gols pelo Santos tinham acontecido dias antes contra o Guarani, quando fez um golaço de fora da área e depois marcou de pênalti. Parecia que a gente nunca mais ia ver o Pelé com a bola nos pés. Até que no ano seguinte, em 1975, o mundo do futebol ficou em choque com a notícia que o Pelé ia sair da aposentadoria. E ainda por cima assinar com um clube que não era o Santos. Colocou as chuteiras de novo e no meio de 75, ele foi defender o New York Cosmos dos Estados Unidos e se tornou o atleta mais bem pago do mundo. Ele praticamente levou o futebol pro país e trouxe todos os holofotes para a Liga Norte-Americana. Aí logo quando estreou pelo Cosmos já foi um sucesso. Os estádios chegavam aos 80 mil espectadores e muita gente ligava a TV para ver o cara jogar. Até que depois de 2 anos ele decidiu de fato encerrar sua carreira. Em outubro de 1977 foi organizado um amistoso entre Cosmos e Santos para ele de fato encerrar o seu ciclo no futebol. Ele entrou em campo, falou no microfone para todos ali e jogou o primeiro tempo pelo Cosmos, chegando até a marcar um gol, sendo esse o seu último com a camisa do Cosmos e o último como profissional. E que golaço, hein? E aí, quando chegou o segundo tempo, ele mudou de lado, vestiu a camisa do Santos e jogou pelo Peixe também. Olha que da hora. As pessoas puderam ver ele uma última vez com essa camisa branca. Então se encerrava ali, no dia 1º de outubro de 77, a carreira do maior jogador de todos os tempos. O Pelé ficou pra história e dificilmente alguém vai superar a importância que ele teve nesse esporte. E aí, gostou desse vídeo? Então compartilhe com seus amigos e dá uma olhada nos meus outros vídeos. Se gostou desse, vai gostar dos outros também. Corre lá. Então beleza, valeu e tchau!